E hoje eu trago aqui para vocês uma sugestão, é uma mesa inspiração de um buffet de Páscoa, né? Aquela situação quando a gente não consegue comportar todo mundo numa mesma mesa. Então vem uma solução maravilhosa que é o buffet. Eu sou Kelane do Casa por Elas e seja bem-vindo ao canal. Porque é mesa posta, a gente ama mesa posta, mas não é porque é mesa posta que não tenha todo o seu charme, que a gente não pode colocar também o carinho, né, na recepção, nos detalhes, igual como a gente faz aqui na mesa posta. E eu trouxe para vocês hoje uma mesa mais inspiradora, no sentido mesmo estético, uma proposta mais de decoração. Eu ainda estou devendo aqui no canal, quero muito trazer um vídeo falando mais sobre a parte técnica da montagem de buffet, o que pode, o que não pode, o que é adequado, o que é esperado, mas hoje é a parte mais decorativa. Normalmente é muito explorado a Páscoa num tema mais primaveril, o que é lindo, eu acho lindo, mas a primavera acontece durante a Páscoa na Europa, nos Estados Unidos. Aqui pra gente, na verdade, a Páscoa acontece durante o outono. Então, baseado nisso, com essa inspiração, eu quis trazer também uma proposta assim, com carinha de outono, meio outonal, brincando com a Páscoa, e eu espero que vocês gostem. Eu quero chamar a atenção, inicialmente, para a colocação da toalha de mesa. Eu usei uma toalha bege, um tomzinho mais terroso. Ela é de linho, com esse barradinho em renda, que eu quis chamar a atenção aqui para essa brincadeira. Não necessariamente a gente precisa usar a toalha de mesa da forma convencional. Então, às vezes, um detalhe desse já traz todo o movimento e um charme. O meu tampo da mesa, de fato, contribui aqui para a proposta do conceito que eu quis trazer. Então, seria interessante mostrar ele também, né? Então você vai analisar isso, ver se é interessante mostrar a parte do seu tampo de mesa, se ele vai conversar com o que você está trazendo em termos de estéticas, né? Então esse movimentinho aqui eu acho uma excelente opção para já fazer uma brincadeira e acrescentar na sua decoração. Então a gente partindo aqui para os pratos, eu coloquei pilhas com tamanhos diferentes. Estou usando aquele prato branco, aquele tradicional que a maioria das pessoas tem, que se não tem, recomendo adquirir, porque eles funcionam de diversas situações, de diversas maneiras. Então eu fiz questão de colocar essas pilhas diferentes. Aqui é uma quantidade completamente ilustrativa, né? Claro que você vai ver quantos pratos você vai ser necessário na sua recepção. E esse movimentinho eu acho interessante, sempre esse conceito, essa busca de trazer um movimento para a mesa. Um mimo, né? Que eu capturei do próprio arranjo aqui que a gente está usando, trouxe. Esse lacinho também que faz link com outros pontos da mesa, que eu ainda vou mostrar para vocês. Mas sempre observando que tem que ser algo simples, que o convidado consiga facilmente retirar e pegar o prato, né, sem grandes dificuldades para ele. Então aqui uma decoração nesse conceito que eu mostrei para vocês, assim, uma pegada mais outonal nessa paleta de cores. Esse vaso aqui que eu tenho, que ele tem essa decoração meio envelhecida, que eu acho lindo, que eu acho que tem tudo a ver. E coloquei um coelhinho ali escondidinho, porque afinal é Páscoa, a gente traz alguma referência, assim como também os tufinhos de algodão, os galinhos de algodão, que também traz uma referência de Páscoa, de pelinho de coelho. Essas flores são flores naturais, secas. Eu gosto muito de secar, gente, minhas flores, as flores naturais que eu compro. Tem elas para vender já assim, sequinhas, né? Mas eu gosto bastante de esperar elas secarem e guardo algumas, porque numa situação como essa, além do custo ser muito baixo, né? Já eram flores secas que eu já tinha em casa, que eu guardei. Eu acho lindo. E aqui as travessas, também, gente, louça branca, como vocês estão vendo.
E aí eu chamo a atenção, eu tenho esses suportes que eu uso eles de diferentes formas, e eles funcionam aqui para repousar as colheres, que é importante. Então eu coloquei aqui de forma ilustrativa, claro que você vai adaptar com o que você tem, mas é interessante trazer isso, é uma possibilidade de trazer isso também como um elemento decorativo. Se você não tiver, tudo bem, use um pratinho, use o suporte que você tiver, mas pense em casa se tem algo que possa funcionar como descanso de talher e que já traga também alguma informação visual a mais para sua mesa. Então, diante aqui da louça branca, que é muito neutra, alguns detalhes como esses, né, fazem toda a diferença. Eu estou mostrando cada detalhe para vocês. Então, na sequência aqui do serviço, né, dos alimentos, finalizamos aqui com os talheres, e eu estou usando os talheres tradicionais, aqueles clássicos de inox, e não custa dinheiro. Uma decoração, uma arrumação dos talheres de uma maneira diferente já faz toda a diferença, né? Traz aquele toque de cuidado, de beleza para a mesa. Então aqui, muito simples, coloquei o garfo e encaixei aqui a faquinha nos dentes dele, já dá uma decoração. E disponibilizei guardanapos aqui na mesma estilo da mesa, eles ficaram muito discretos. Poderia ser guardanapo branco, também ficaria excelente, ou uma da cor que funcionasse aqui, que combinasse com a decoração. Mas eu tenho esses que são bem rústicos, que eu gosto muito, uso bastante, achei que combinava. E aqui o lacinho, para justamente trazer ele para toda essa decoração, porque o lacinho linka com tudo isso aqui que a gente está conversando. E aí muito fácil, o convidado, né, consegue tirar com facilidade. E aqui os vasos que estão funcionando aqui como decoração, mas que é necessário para trazer esse movimento, porque senão fica comida, 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 né, e aí perde aquela beleza. Então a gente precisa trazer alguns elementos decorativos, os mini vasos com as mesmas flores dos grandes, mas trazendo todo esse movimento aqui para a mesa. Aqui um detalhezinho, um ninhozinho de passarinho, né, com os ovinhos que são tão tradicionais na Páscoa. Então é uma maneira de trazer a referência do ovo, da Páscoa, de uma maneira também menos convencional, simulando aqui como se fosse um ninho de passarinho. Então, seguindo a sequência, o convidado pega o seu prato e vem nesse movimento, se serve do que ele precisa, pega o seu talher, o seu guardanapo e faz sua refeição. Então aqui eu iniciei a parte da sobremesa, então são os pratos de sobremesa. Eu poderia ter feito também o mesmo detalhe aqui do lacinho que eu fiz lá nos pratos da refeição, mas achei que ia ficar um pouco demais, porque já tinha esse lacinho aqui, não quis trazer tanta repetição, mas seria uma opção. Então aqui o convidado pega o seu pratinho de sobremesa e vem se servir aqui da sua sobremesa. Não quis ser repetitiva, é uma mesa mais inspiradora. Mas claro, aqui tem que ter os talheres do serviço, né, para eles se servirem aqui das tortas, do mousse, enfim, né, e se necessário for o descanso de talher, se não pode ficar repousando também no próprio prato, tá? Isso não é um problema, desde que haja espaço para isso. E aqui, mais uma vez, repetir o padrão de decoração lá dos talheres, da refeição principal, né, fazendo esse zigue-zague, que é muito simples, muito fácil, mas já dá um charme na arrumação desses talheres. Gente, nas minhas mesas de buffet eu sempre gosto de disponibilizar o guardanapo de papel. Aliás, de uma forma geral, eu sempre gosto de disponibilizar guardanapo de papel. No buffet é muito fácil de acontecer um pequeno acidente, derramar alguma coisa, um molho, uma colher que cai, enfim, porque as pessoas estão ali manuseando, né, os alimentos para se servir. Então, o guardanapo, ele é sempre bem-vindo e necessário. E aqui uma visão geral da mesa. E aí você vai adaptar na sua casa com o que você tem, o coelhinho que você tem, observar o estilo dele. Se você quiser trazer essa ideia dos ovinhos enfeitados, super fácil. E distribuir pela mesa. Aqui eu dividi, né? É interessante ter uma seção, né, de divisão de alimentos. A gente não vai misturar sobremesa com a parte de salgados. Então, aqui existe um movimento, né, que vai até aqui do salgado e um movimento. Eu quero chamar a atenção para outra coisa. Gente, na montagem de um buffet, como a intenção é que o convidado ele se sirva, né, em toda a extensão da mesa, dando toda a volta, então não existe uma direção certa. Não existe um arranjo virado para um determinado ângulo que seja certo ou que seja errado, né? A proposta é dar esse movimento para a mesa para que todos os ângulos ela fique interessante visualmente. Então, quando a pessoa estiver aqui, ela vai ver o coelhinho nesse ângulo, né? Com essa posição.
E essas galinhas aqui de algodão e um determinado ângulo do arranjo, e quando ela estiver se servindo em outro lugar da mesa, então ela vai ter uma outra visão. De repente aqui ela já vê esse arranjo, esse galinho por cima dessa rendinha, fazendo essa brincadeira aqui de textura da mesa, e o coelhinho já tá ali em outro ângulo. Então isso traz um movimento para a mesa, né, bastante interessante. Então não tem que se preocupar com o lado certo ou com o lado errado. Na verdade, o adequado é justamente trazer movimento e ângulos diferentes de visão para os convidados, né? Então eles precisam encontrar algum detalhezinho de beleza em cada momento da mesa. Quero chamar a atenção também para a altura. É um ponto já bastante batido, mas eu acho interessante ainda pontuar. Trazer o movimento de altura das peças, isso é muito necessário no buffet, né? Então nada de trazer aquela sequência enorme de pratos, de travessas, todas na mesma altura, né? Tente trazer esse movimento. E se você não tiver peças, é improviso, observe o que você tem em casa. Então eu quero chamar a atenção aqui para esse detalhe. É o mesmo vaso, tá? Eu uso essa peça aqui de diversas formas. Então eu uso como vaso, eu posso inclusive servir um alimento aqui, não tem problema nisso, é uma peça de cerâmica. E aqui, ó, olha só, gente, né? Então aqui ela serve como uma base de apoio aqui para esse prato, justamente para trazer esse movimento. De outro ângulo, eu posso inclusive fazer uma brincadeira a mais quando eu brinco com as alturas, né? Fazer essa sobreposição aqui, então aqui eu sirvo um determinado alimento e aqui outro, e isso funciona maravilhosamente bem, dá todo um charme para sua mesa. E agora vamos comparar esse visual, vou fazer aqui um teste para vocês. E agora sim, gente, olha só, não resta dúvidas, né? Eu acho que não tem como comparar. Foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha servido de inspiração. Eu fico sempre à disposição aqui nos comentários para alguma dúvida, para alguma troca de ideia. E deixa o like, então, se você gostou, e até o próximo vídeo.